gente, muito boa noite. Sejam todos sempre, né, muito bem-vindos aqui nesses aulões. A ideia é que esse seja o nosso primeiro aulão de 2024, que venham mais. Eu espero que vocês estejam tão empolgados também como eu estou hoje, estavam ansiosinha para essa aula, tá? Eu vou gravar essa aula, depois eu vou liberar a gravação no YouTube para vocês, porque a ideia é, de fato, fazer esse acompanhamento ao longo do ano, tá? Pelo menos uma aula no mês, para a gente poder trabalhar esses conteúdos, e aí a gente vai conversando melhor sobre as próximas aulas lá pelo Instagram mesmo. Mas a ideia é essa, e por isso sempre nossas aulas vão ser gravadas e eu vou liberando lá. E uma coisa que eu quero... Deixa eu me apresentar aqui, né? Porque eu não sei se todo mundo me conhece e tudo mais. Mas, para quem não me conhece, eu sou Tiana Magliari, lá do Instagram, Prof. Tiana Magliari. E acredito que todo mundo aqui, quem não me conhecia, me conheceu por conta desse aulão, porque foi todo um movimento para isso aqui acontecer. Eu sou uma pessoa que, assim... É isso, né, gente? Química é tudo, não tem como não gostar de química. É uma coisa um pouco assim, entendeu? E já tem um tempo que eu trabalho diretamente com o vestibular. E agora, com esse retorno da UERJ, com a prova discursiva de Química, no ano passado a gente já trabalhou com a mentoria de Química, tanto em turma quanto a mentoria de Química individual, né, para quem tinha interesse em algo mais específico ali, como se fosse uma aula particular. Só que no ano passado a gente começou essa mentoria, junho, julho, por aí assim. E aí eu senti que, gente, a maior parte da galera que está tentando vestibular agora nunca fez prova discursiva na vida. Então, era uma dificuldade um pouco assim, ó. Eu chego para você e falo assim, explique por que o ácido sulfúrico é um ácido. Ou seja, eu já estou te falando que ele é um ácido. Eu quero que você me explique isso. Então, a pessoa conversando comigo sabia responder de boa. Só que passar isso para o papel era outro negócio, tá? Então, antes da gente mergulhar nessa lista que eu fiz hoje, vou liberar a lista para vocês no final de tudo, com certeza. Eu quero que vocês pontuem, seja no bate-papo. Eu acho que no bate-papo, de repente, vocês vão ficar mais à vontade do que necessariamente ligar o microfone, mas fiquem à vontade na forma de comunicação que vocês preferirem, que vocês se sintam à vontade de fazer. Pontuem coisas como: não entendi nada dessa questão, entendi o tema dessa questão, mas não sei resolver. Entendi essa questão, sei fazer parte dela. Eu olhei para a questão e não identifiquei nem que conteúdo é. Vocês precisam compreender onde vocês estão acertando, onde vocês estão errando. As aulas da Mentoria UERJ, elas são aulas com o objetivo de vocês descobrirem lacunas no conteúdo. É por isso que na primeira aula já tem eletroquímica, já tem soluções, já tem orgânica, inorgânica, tem de tudo. Porque é hoje que você tem que descobrir que você não sabe, sei lá, funções orgânicas. Você não pode descobrir isso em setembro. Você não pode descobrir que está com dúvida em KPS em outubro. Não pode. Porque tem conteúdo que não dá tempo de ver lá tão perto. E é claro que vocês não estudam só química, vocês estudam todo um material, tá? Toda uma matéria de... Isso só para quem vai fazer, sei lá, UERJ e Enem. Tem quem ainda vai fazer outros vestibulares. Mas a ideia, né, é a gente trabalhar através da resolução de exercício, conteúdos, revisão desses conteúdos. É por isso que, para a mentoria UERJ, eu sempre falo, ó, aqui você não vai ter aula te ensinando o modelo atômico. Você vai aprender e trabalhar isso na prática, através de revisão. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que vai funcionar, né, a nossa aula? Eu coloco a questão aqui. Nesse momento que eu coloco a questão, eu dou uma pausa aqui na gravação. Eu também fico no mudo. Dou uns minutinhos, bem poucos, nada muito longo, porque senão a gente não vai adiantar, não vai andar nessa lista, para vocês desenvolverem ou pelo menos lerem o conteúdo e identificarem na questão o que ele está pedindo de você. E aí, depois, a gente vai vir junto, debatendo esse tema, tá bom? Deu para entender como é que vai funcionar a nossa aula? Tenham tabela periódica em mãos, já que a UERJ fornece tabela periódica para a gente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar, bota aqui no bate-papo, ou então pode falar, não tem problema nenhum. E aí, é só a gente ir trabalhando ao longo disso. Primeira coisa não, que eu já falei coisa dessa, né? Vai anotando, se você tiver vergonha de falar e quiser me procurar depois, lá no Instagram e tal, vai anotando as dúvidas que vocês vão tendo, os insights que vocês vão tendo, ou aquela parada que fala assim, caraca, não tinha visto isso ainda, sabe? Anota isso e compartilha isso comigo, porque eu vou te direcionar. É para isso que serve uma mentoria, gente. Mentoria, UERJ, não é uma aula particular, não é uma aula normal que você tem um cursinho. É uma mentoria, eu vou te mentorar para você chegar na aprovação. É sobre isso, tá? Boa noite, Vitória. Então, eu vou colocar a questão aqui, vou dar uns minutos para vocês lerem, tentarem fazer, e depois a gente vai debater essa questão juntos. Gente, todo mundo tá me ouvindo bem? Porque a Vitória perguntou aqui se o som tá saindo. Ah, tá. Tá sim, Vitória. Analisa aí, de repente, o volume do dispositivo, ou então vê o que tá rolando.
Oi, Valentina, você levantou a mão, pode falar. Eu não sei também se você Essa não... primeira, eu levantei mesmo. Essa primeira aula é gratuita desse projeto mentoria. Todas, daí como que funciona as próximas? Tipo, vão ser todas assim? Tipo, é só entrar pelo link? Não, então, essa primeira aula de hoje, no final dessa aula, eu vou conversar com vocês sobre a mentoria UERJ, a parte do projeto lá que tem a turma e tudo mais, que são aulas semanais. Mas eu tô querendo, Valentina, fazer umas aulas mensais aqui no YouTube. Aqui no Zoom, para liberar no YouTube, tá? Mas aí a gente vai conversar isso no final. Porque primeiro eu quero ver o que vocês acham desse estilo de aula, porque não é um estilo de aula que tem muito por aí. Então eu quero ver o que vocês acham e aí no final a gente vai trocar essa ideia, beleza? Sim, mas fora isso, dá pra se inscrever também no grupo, que é tipo das aulas semanais, é isso. Isso. Eu vou abrir. Na verdade, eu tô com uma vaga, uma única vaga, porque teve uma aluna da mentoria UERJ de quinta-feira que foi aprovada. Então, eu tô com uma vaga na mentoria de quinta-feira. E eu vou abrir uma nova turma que vai ser nesse horário, inclusive, terça-feira, às 19h15, em abril, para as aulas começarem em abril, tá? Porque a turma de quinta-feira já esgotou, porque eu trabalho com turma reduzida. Eu não trabalho com, tipo, sei lá, 50 pessoas. Porque não rola, é uma parada bem específica aqui. Gente, vou fazer o seguinte, hein? Ó, essa folha, essa é a lista número 1, depois eu vou disponibilizar para vocês ela. Sempre vai ter, né? Vocês vão receber esse PDF. Beleza, Peterson? Tem meu contato, tem e-mail, tem Instagram. Reforço, o Instagram é a melhor forma de ter contato comigo, porque eu vejo mais rápido, tá? E-mail é um negócio meio que se perde assim na minha vida, não vou mentir, tá bem? Então, foco nisso. Preste atenção, trouxe 4 questões objetivas, porque eu quero trabalhar com vocês como a UERJ tem prova discursiva, beleza? Mas através da questão objetiva, tem como a gente aprofundar legal o conteúdo e analisar a lacuna de conteúdo também. Então, a gente vai começar por questões objetivas, tá? Vou trazer aqui a primeira questão para vocês. E aí vocês podem me falando no bate-papo. Foi, não foi? Empaquei nessa questão, já fiz e por aí vai. Vou dar uma pausa agora na gravação e aí vou ficar muda aqui para vocês lerem e fazerem. Vai lá. Bora resolver essa questão? Olha só. Primeiramente, ele já chega para mim e fala assim, ó: considere os ácidos oxigenados, que são os oxiácidos. E o que a gente precisa lembrar aqui? Quando eu estou falando de ácido, eu tenho os oxiácidos e os hidrácidos. Hidrácido é quando eu tenho hidrogênio e um ametal. Exemplo disso, o mais famoso, HCl. Oxiácido é quando eu tenho hidrogênio, ametal e oxigênio. Exemplo disso, H2SO4. Tá? E aqui ele quer nomenclatura. Quando eu falo da nomenclatura dos hidrácidos, é simplesmente ácido, nome do elemento e a terminação hídrico. Ácido clorídrico. Agora, quando eu venho em cima dos oxiácidos, gente, quando eu venho em cima dos oxiácidos, a nomenclatura vem com base no elemento central. Como assim, Tiana? Calcular NOx desses elementos. E aí você vai lá naquela tabelinha hipo-oso, ozoico, perico. Será que eu falei muito rápido? Ó, hipo, oso, oso, ico, perico. Isso aqui é prefixo, isso aqui é sufixo, e aí aqui vai vir o NOx. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7. E aí, como é que vai funcionar isso? Você vai calcular o NOx, por exemplo, HNO2. Hidrogênio e oxigênio, aqui nesse caso tem NOx fixo. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Com mais 1 do meu nitrogênio, do meu hidrogênio, esse nitrogênio aqui vale mais 3. E aí eu tenho esse NOx calculado, vou então analisar na tabela. O mais 3 está aqui, ó.
Esse cara, então, vai se chamar ácido, nome do elemento nitrogênio, e ele tem que terminar em oso. Esse cara vai se chamar ácido nitroso. Pegou isso aqui? Lembraram como é que se faz essa nomenclatura de oxiácidos? E aí, em cima disso, deixa eu chegar aqui na aula comentada, e depois eu libero também esse PDF para vocês. Eu tenho ácido nitroso. Aqui, ó, ácido clórico. Por quê? Esse cloro tem NOx mais 5. Sigo para ácido sulfuroso, porque eu tenho enxofre com NOx mais 4. E ácido fosfórico, porque eu tenho um fósforo com NOx mais 5. Essa tabela é necessária decorar. Ah, Tiana, cai essa nomenclatura para a gente dar nome na UERJ discursiva? Pode não cair para você dar nome. Né? Uma questão assim, dê o nome da H2SO4, pura e crua. Não vai rolar. Mas, dentro de soluções, dentro de estequiometria, equilíbrio químico, pode aparecer sim para você reagir o ácido nítrico com o hidróxido de cálcio. E aí você tem que saber montar esses caras. Sacou? Então, a nomenclatura, ela pode não ser cobrada de forma direta, mas de forma indireta, ela é muito cobrada, tanto nomenclatura inorgânica quanto nomenclatura orgânica. Ela vai aparecer na sua vida, pode ter certeza disso. Isso vale para a UERJ discursiva, como para a UERJ objetiva, o primeiro exame de qualificação, já que rola aí no meio do ano. Então, nessa questão aqui, ó, letra A. Ácido nitroso, clórico, sulfuroso e fosfórico. Olha só, foi essa questão aqui número 1? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender? Quero fazer uma outra questão agora. Vou ficar revezando. Objetiva, tem 4 objetivas nessa lista só, tá? Objetiva, e vou agora trazer uma discursiva para a gente trabalhar bonitinho e para eu entender quem são vocês na química orgânica. É sobre isso, entendeu? Vai lá. Próxima questão. Ih, calma aí que eu interrompi o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Foi mal, cliquei no negocinho errado. Deixa eu compartilhar aqui. Foi, tá aparecendo aí para todo mundo? Voltou, gente, o compartilhamento? Sim? Perfeito. Ó, novamente, vou pausar a gravação e dar o tempo para vocês lerem e fazerem. Vai lá. Vamos embora? Olha só. Questãozinha discursiva de Vassouras, que é uma universidade que tem a mesma banca da UERJ. Então, são provas que sempre são válidas de você fazer. Quando você faz comparando, não vou mentir, a UERJ traz um nível de dificuldade um pouco maior, tá? Mas é sim uma prova válida de você fazer, cair dentro, porque para criar repertório, entendeu? Para você colocar em prática o que você precisa. Bora lá. Apesar de ser extremamente tóxica aos seres humanos, a substância creolina é empregada como herbicida. A molécula foi dada aqui pela fórmula estrutural. A gente está vendo isso aqui, é uma fórmula bastão. Isso aqui já fica atento, que a UERJ, ela gosta da bastão, né? E o que ele pergunta para a gente? Apresente a fórmula molecular, nomeie a função orgânica, indique o tipo de hibridação dos átomos de carbono e o número de ligações πis presente. Isso é muito comum, gente. Dificilmente tem assim, letra A, B, C, D e E. Você tem num texto corrido vários comandos para você apresentar para ele, tá? Então vamos lá.
Primeira coisa que a gente vai fazer é a fórmula molecular. Fórmula molecular é aquela que você apresenta a quantidade de átomos e quais são os átomos que você tem na sua molécula. Vou fazer aqui da seguinte forma, ó, roxo, carbono. Na fórmula Bastão, cada vértice é um carbono. Cuidado que isso aqui não é carbono, não é carbono. Então, eu tenho aqui um C3. Hidrogênio, vamos lá? Ó, 1, 2, 3 e 4. Lembrando que hidrogênio não aparece na fórmula Bastão, mas a gente sabe que o carbono é tetravalente. O carbono faz 4 ligações, então é só eu contar os hidrogênios dentro das ligações que não estão aparecendo ali para mim. E, para finalizar, tem um oxigênio aqui, né? A fórmula molecular, então, é C3H4O, tá? Além disso, nomeie a função. Gente, que função é essa daqui? C-O na extremidade da cadeia. Fala para mim, qual função orgânica é essa? Aldeído, boa, Letícia. Isso aí, Ju. Porque o H vem antes do O. Isabela, seria na questão da organização da fórmula? É uma organização já comum ali dentro da orgânica. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Tá? Carbono e hidrogênio sempre, e aí depois vem a outra galera. Normalmente, quando a gente tem grupos, pode também ser representado por esses grupos, hidroxila, NO e por aí vai. Beleza? E aí agora, ó, vamos lá? Função orgânica, vocês bem já disseram. C-O na extremidade da cadeia, aldeído. Gente, reconhecimento da função orgânica é um negócio assim, tem que estar aqui, correndo na veia. Vai rolar, tá? Indique o tipo de hibridação. O carbono apresenta 3 tipos de hibridação, né? Eu tenho carbono fazendo somente ligação simples, carbono fazendo dupla e 2 ligações simples, fazendo tripla e uma simples ou 2 duplas. E aí eu tenho, ó, quando eu tenho só ligação simples, sp3. Boa, Juliana. Quando eu tenho uma dupla e 2 simples, sp2. E quando eu tenho 2 duplas ou uma tripla e uma simples, sp. Tá? São essas as hibridações. E aí, quando você analisa aqui, todos os carbonos, todos, são assim, ó. Tem uma dupla e 2 ligações simples. Todos eles. Então, todo mundo tem hibridação sp2 aqui nesse composto. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, apagou. Próxima pergunta é: número de ligações π presente na criolina. Fiquem atentos a isso aqui também. Às vezes, ele pede o número de ligações π, que foi esse caso, no composto todo, e às vezes pede o número de ligação π entre carbonos. Fiquem atentos a esse comando, tá? Nesse caso aqui, ele quer no composto todo. Então, quando eu analiso o composto todo, vou apagar aqui para ficar mais claro para a gente, eu tenho uma ligação π aqui e outra ligação π aqui. Então, eu tenho 2 πs nesse composto. Vou colocar aqui, ó, na prova, na resposta comentada, e aí vocês me falem se vocês têm alguma dúvida. Função aldeído, todos os carbonos são sp2, fórmula molecular C3H4O, eu tenho 2 ligações πs. Respondi todos os comandos que ele me trouxe. Foi tranquilo aqui?
Deu para entender? Surgiu alguma dúvida? Isabela, compreendeu essa sequência? C, H e por aí vai. Beleza. Vou colocar mais uma questão aqui, hein? Agora, múltipla escolha, tabela periódicas em mãos. Vai lá. Próxima questão. Vamos embora? Gente, a UERJ vem com tabela periódica. Então, assim, não dá para a gente fugir desse conteúdo, né? Vale a pena aquela revisada. E vale lembrar que com a questão dela vir com a tabela periódica, a gente fica um pouco acostumado ali com o Enem, que traz os dados na questão. Na UERJ, às vezes você vai ler a questão e você vai falar assim, tá faltando informação aqui. Tá lá na tabela periódica. Ela coloca lá, às vezes, o valor da CNTP, do volume na CNTP, o valor da constante R no PV igual a NRT. Ela traz informações lá. Então, sempre vale você dar uma olhada na tabela para ver se ela tem algum dado além da tabela, sacou? Aqui, nessa questão, ela fala o seguinte: deu os elementos A, B e C, e fala, de acordo com a configuração eletrônica desses 3 elementos químicos, a gente vai classificar eles. Lembrando que eu tenho, na minha tabela periódica, uma divisão, né? Além dessa divisãozinha aqui, né, de metal e ametal, a gente tem a divisão dos elementos representativos, que é essa galera altinha. Eu tenho os elementos de transição externa, os elementos de transição interna, tá? Vamos lembrar aqui essas nomenclaturas. E, em cima da questão que ele forneceu para a gente, ele está falando de nome de família. A galera aqui, ó, essa galera altinha, os elementos representativos, as famílias têm nomes. Ó, grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Dá um salto e vem aqui para o 13. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e a nobreza da tabela, os gases nobres, tá? A distribuição eletrônica nesses elementos representativos, ela funciona bonitinha demais. Primeiro, tem aqui os níveis, 7 níveis. A família 1, ó, S1, família 2, S2. Vou pular lá para 13. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. A galera aqui da meiuca, D. Subnível D é o que reina aqui. A galera aqui de baixo, subnível F. A galera daqui é o S. E a galera daqui é o subnível P. Tá? Com isso, a gente já consegue ir lá na questão e analisar esse negócio aí. Ó, por que que eu tô falando isso? Vou tirar um print aqui para a gente carregar essa tabela periódica junto com a gente. Para ir lá agora na resolução da questão. Ó, deixa eu catar aqui. Achei. Vamos lá. Peguei a tabela, vamos usar ela a nosso favor aqui nesse negócio. Eu tenho, ó, P5. P5, gente, é aqui. Halogênio. Tá? Eu tenho agora D. D. Essa meiuca aqui, ó. Essa galera aqui termina em D. Elementos de transição. Aqui na questão, ele só fala metal de transição, ó, nas opções.
Então, ele não especifica transição externa ou interna, mas poderia especificar. Então, só para você lembrar, essa galera que eu pintei aqui de azul, transição externa, e vou pintar laranja não, que eu já pintei os halogênios de laranja. E os roxinhos aqui, ó, transição interna, beleza? E aí, agora, para finalizar, eu tenho aqui P6. P6 são meus gases nobres. Então, quem é aqui a minha opção correta? Vamos lá. Primeiro, halogênio, metal de transição, gás nobre, letra A. Letra A, bonitinho, lacrando ali. Foi? Foi, não Professora, foi? Vai, fala comigo. no B poderia, tipo, pelo fato de ser 4s2, significa que, tipo, a camada mais longe tem 2 elétrons. Por que que não é, então, tipo, do metal alcalino terroso? Por quê? Ó, eu entendi sua pergunta. Por conta disso aqui, né? É isso? É o que eu tinha pensado, era disso. Porque ele vai ter que terminar em 4s2. Se você pegar o elemento que termina em 4s2, excluindo aqui, vai ser alguém do metal alcalino terroso. Mas o seu último elétron, o seu elétron diferenciador, é o 3d5. E aí, isso caracteriza ele como metal de transição. Então, Tudo toda bem? vez que terminar com D, vai ser metal de transição, mesmo se, Sim, tipo, sim. tá. Pode pegar isso aí e guardar no coraçãozinho. Sim. Tá bem? Mais alguma pergunta, gente? Foi? Falem aí comigo. Alguma dúvida? Foi? Vou pegar aqui mais uma questão periódica. Então, a camada de valência não determina a classificação. Não necessariamente, principalmente aqui nos elementos, nos metais de transição. Tá bom, Vitória? O P, como sabe que o outro era gás nobre? Ana, porque olha só, quando eu venho para cá, o gás nobre sempre termina em P6. E aí aqui eu tinha um P6 aparecendo. Outra dica para você. Olha essa última camada com esse octeto aqui completo. Só tem octeto completo gás nobre. Então, essa é uma outra forma de você avaliar isso aí também. Tá bom? De nada, pode sempre perguntar, gente. Vamos lá, que eu já esqueci a questão que eu selecionei. Achei. Bora! Orgânica. Vamos lá. As questões dissertativas tem que escrever por extenso ou pode só colocar a resposta. Isso aí depende muito do que ele está te perguntando, do comando. Por exemplo, aqui, nomeie o reagente. Você pode só colocar o nome do reagente. Tem questão que ele te pede assim, justifique, explique. Aí tu tem que gastar um português ali, um vocabuláriozinho. Entendeu? Isso aí depende muito do comando que a questão traz para você. Vou fazer, hein? E aí eu vou fazer uma pergunta honesta para vocês agora. Percebi que quando eu vou para a química geral ou para a inorgânica, vocês são um pouco mais ágeis do que na orgânica. Existe uma dificuldadezinha aqui na orgânica, necessariamente não é dificuldade, mas é tipo gatilhar de lembrar o conteúdo das paradas. Falem aí comigo. Sim? Ah, tá. Porque isso é outro ponto que eu gosto de. Por isso que eu gosto de trabalhar com turma pequena, entendeu? Porque aí eu consigo pontuar esses negócios. E aí, gente, isso é estratégia. Isso você também descobre em simulados, tá? Pô, tem muita orgânica. Vou demorar mais aqui. E
Se está demorando para gatilhar, tenta entender o que está demorando para gatilhar. De repente, a nomenclatura orgânica não está tão fixada, reconhecimento de função não está tão fixado, tá? Tenta entender o que está gerando esse negócio assim. Reconhecimento da nomenclatura. Boa, Júlia. Ó, orgânica é assim, gente. Primeira aula de orgânica é aquele negócio, o carbono é tetravalente, hibridação, classificação do carbono, classificação da cadeia, aberta, fechada, normal, ramificada, blá, blá, blá. Aí depois já entra em funções. Primeira função é hidrocarboneto. Ela, normalmente, é a aula mais longa que você tem de função orgânica, tá? Por quê? Porque ela é a base de tudo. E aí depois você vem todas as oxigenadas, todas as nitrogenadas e por aí vai. E isso tem que estar em você. Às vezes tem aluno que chega para mim e fala assim, Diana, precisando de aula particular de isomeria. Aí eu, pô, você só não sabe isomeria? Beleza. Aí eu chego, começo a aula, a pessoa não, ela não sabe isomeria. Ela não sabe ver o éster, não sabe ver o ácido. Então, como é que ela vai saber que essa duplinha aí faz isomeria de função? Esse é o problema da orgânica. Depois de funções, tudo é acumulativo, tudo depende de função. Então, não adianta você, caraca, eu quero saber isomeria plana. Se não souber função, não vai. Não dá esse salto maior que a perna. Valida o conteúdo, aprende a sua base e aí depois você dá um saltinho, tá? Não se esqueça disso. Vamos lá. É isso, a orgânica é um negócio. Meu problema está no reconhecimento da nomenclatura. Sim, cada função tem sua nomenclatura diferente. Escrever o nome dos compostos, montar a estrutura quando ele dá o nome. Beleza, vamos lá. Ó, um dos principais componentes do aroma da pera é o etanoato de pentila. Teoricamente, você olha para essa nomenclatura e você fala éster. É isso. Eu tenho duas formas de reconhecer uma função. Ou ele me dá o composto e eu olho o grupo funcional e identifico, ou ele me dá o nome e eu consigo identificar. São essas duas formas que ele pode cobrar da gente, tá? Industrialmente, esse composto é obtido através de uma reação de esterificação catalisada por H2SO4. E aí, agora, perguntas. Apresente a fórmula estrutural do etanoato de metila. Nomeie o catalisador da reação. Acabou, não. Nomeie os reagentes utilizados na reação de esterificação. Bora. Vem cá comigo. Primeiro, ele quer a fórmula estrutural do etanoato de pentila. Esse cara aqui é um éster. Grupo funcional C dupla O, O. E esse O aqui está entre carbonos, tá? Et, 2 carbonos. Eu vou montar primeiro a fórmula condensada e depois eu passo para bastão, porque talvez tenham dificuldade de ver direto na bastão, tá? Et são 2 carbonos, então vamos lá, 2 carbonos. Ato, indicando o grupo funcional do éster. D, pentila. Pentila, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. É isso aqui. Tu pode deixar assim? Nunca serão. Cadê os hidrogênios? Mete os hidrogênios aí para completar esse cara. CH2, CH2. Fiz aqui na condensada para ajudar na visualização. Vou colocar na bastão, que é o que eu recomendo que você responda na UERJ. Ela gosta, ela tem um negócio com bastão, a UERJ, é uma coisa dela. Deixa ela, tá? Ó. Eita, que eu não quero escrever.
aqui meu meu etanoato de pentila com a fórmula bastão, porque a sequência dos 5 carbonos se ligam no oxigênio da parte de baixo. Porque, ó, vou te dar algumas perguntas, algumas respostas. Primeira, porque é um éster. O grupo funcional do éster, Yasmin, ele é esse C dupla O, tá? E essa parte aqui do pentila, ela vem ligada a esse oxigênio. Pode ser através da nomenclatura que a gente consegue identificar isso. Mas, além disso, é o único cara que tem uma valência para você enfiar esse pentila aí. Onde que você colocou? Onde você colocaria? Fala para mim. Só para eu poder te direcionar onde está a lacuna do conteúdo. Eu coloquei na parte de cima. Então, olha só. Vou te falar aqui, Yasmin. Revisar funções orgânicas. Mas antes disso, analisa se não rolou uma lacuna também de conteúdo em ligações químicas. Por quê? O oxigênio faz 2 ligações. E ele já está fazendo as 2 ligações aqui. Se você colocasse na parte de cima, ele ia estar fazendo 3 ligações. E ele não é trivalente, ele é bivalente. Tá? Isso aqui que é mentoria UERJ, gente. É esse lance que vocês precisam analisar quando erram uma questão. Onde está a lacuna de conteúdo? Analisa isso. Quando terminar em ato, é porque é éster. E quando termina em ila, é o quê? Essa terminação aqui, ato e ila, é uma terminação característica de éster, Ana. Ana com 2 N's. Amo Ana com 2 N's. É uma característica da nomenclatura de éster. Butanoato de pentila, butanoato de etila, metanoato de etila e por aí vai. Eu achei que pentila era um pentágono. Por que que é aberta? Sempre que for cadeia fechada, Isabela, isso tem que ser indicado na nomenclatura. Se eu escrevo para você e falo assim, pentano, é aberta. Ciclopentano é fechada. A palavra ciclo na nomenclatura orgânica indica para a gente que a cadeia é fechada. Tudo bem? Senão, ela é uma cadeia aberta. Ó, deixa eu colocar aqui uma folha para trazer um exemplozinho que você vai pegar, de repente, aqui melhor. Ó, gente, mentoria UERJ é isso também, tá? Eu estou fazendo uma questão aí do nada, eu começo a fazer outra, tirar dúvidas diversas. Ó, isso aqui, propano. Isso aqui, ciclo propano. Sempre que a cadeia for fechada, isso tem que aparecer para você de alguma forma na nomenclatura. Tá bem? Sobre isso. Vamos voltar aqui para a nossa questão? Eu fiz a questão, gente? Não fiz a questão, gente. Só fiz a primeira parte. Fórmula estrutural. Foi? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando depois também, não tem problema. Se depois pegarem material, a dúvida persistir, me chama no direct lá no Instagram, que a gente vai seguir catando assunto lá. Nomeie o catalisador da reação. Isso aqui é mole pra gente, hein? Isso aqui é mole. H2SO4. Ácido sulfúrico. Lembra que eu falei lá? Nem coube aqui. Lembra que eu falei lá quando a gente fez a questão de oxiácidos? Que é, gente, vai cair diretamente perguntando só o nome de um ácido para você? Não, mas pode aparecer assim, da forma que apareceu aqui. Tá? Numa única questão cobrou tanto nomenclatura orgânica como inorgânica. Vestibular é isso, são questões completas, bem elaboradas, para cobrar de você um conteúdo digno. E aí, na discursiva, isso é um cadinho mais aprofundado.
É sobre isso, tá? Então, fizemos a estrutura, fizemos o nome. Agora nomeie os reagentes utilizados na reação de esterificação. Tem duas formas de você nomear esse cara. Não é nomear esse cara, duas formas de você chegar na resposta, que é... E aí você me fala depois, se quiser, como é que você fez. A galera que já está um pouquinho mais avançada no conteúdo, ela vai chegar aqui e vai falar assim, ó, isso aqui veio do ácido, isso aqui veio do álcool. Então, os reagentes foram ácido etanóico e o álcool é pentão 1-ol. Essa galera é uma galera que ela está no nível bonitinho de conteúdo. Ela já está brincando um pouquinho ali no negócio. Teve dificuldade de acompanhar isso aqui? Faz a reação. Tem, gente, a forma mais fácil é fazendo a reação. E eu entendo que não é fácil, por isso que eu botei aqui entre aspas. Ó, o meu produto final, deixa eu colocar aqui na comentada para vocês entenderem do que eu estou falando. O meu produto final é esse cara aqui. Tá? No éster, o negócio funciona desse jeito. A divisão está aqui no grupo funcional. Essa parte daqui, ó, como está aqui em cima, na verdade, já até fiz essa separação aqui. Ó, essa parte daqui é do ácido e essa parte daqui é do álcool. Ah, como é que eu sei disso? Porque éster, reação de esterificação, é a reação entre um ácido carboxílico, a função ácido carboxílico e a função álcool. Tá? Não tirei isso aqui do meu bolso, não. Conteúdo sendo cobrado aqui na reação. E aí ele quer o nome dos reagentes, ele nem quer a reação de você, ele quer o nome dos reagentes. Então, eu tenho ácido etanóico e tenho ácido nada. E tenho pentão 1-ol. Vou diminuir aqui. Diminuir não, já está no tamanhozinho, que bonitinho. Fala para mim como é que foi essa questão para você. Percebi uma dificuldade grande. Não sei se isso vai estar em todas as funções para vocês, mas a função éster, vimos que foi complicado aqui para uma parte, hein? Foi complicado. Não foi assim, mas, prof, não tem ácido carboxílico. Calma, fiquei meio confusa. Eu tô calma, Ana, com 2 N's. Me explica só. Eu tô calma, fica calma também. Analisa aqui e me fala onde bateu sua dúvida. Enquanto isso, eu vou conversando com o povo. Ó, estrutura do éster. Maior parte aqui apresentou dificuldade. Analisa se isso vale para todas as funções ou somente para o éster. Ácido sulfúrico. De repente, foi esse aqui o comando mais fácil para vocês. Porque... Tá. A dúvida de vocês, pelo que eu estou entendendo aqui, tanto da Ana com 2 N's como da Vitória, foi na reação de esterificação. É isso? Yasmin botou aqui que nessas horas de exercício que ela vê o tanto de... Sim, Yasmin, sim. Sim. E essa aqui é a lista 1. Sério, vocês podem conversar. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Vocês podem conversar com as minhas mentorandas da turma de quinta-feira sobre a lista 2. O bagulho tá doido. Antes da reação. Vamos lá. Reação de esterificação.
ácido carboxílico e álcool formando éster e água. É isso. Me explica aqui onde que vocês acharam que era aldeído. Aldeído, gente, é quando eu tenho C. Deixa eu escrever com outra caneta. C dupla O H na extremidade da cadeia. Isso aqui que é aldeído. Ju aprendeu esterificação comigo, verdade. No reação, não foi, Ju? Vai me falando aí, gente, as dúvidas de vocês. Mais pontual, assim. Se, onde que vocês acharam que seria aldeído? Porque se... Ah, sim, verdade. A gente também fez aula particular. O etanoato de etila não tem ácido. Não, isso aqui, já entendi a confusão. Vocês realmente precisam revisar a orgânica. Isso aqui, como um todo, Ana, é um éster. A divisão que eu fiz aqui de ácido e álcool é qual é a parte que veio do ácido carboxílico e qual a parte que veio do álcool, para poder chegar onde ele pediu para mim, que é a nomenclatura. É porque o éster vem de um ácido e de um álcool. Então, ele, como um todo, tem a parte que veio do ácido e a parte que veio do álcool. Isso é de onde veio. Isso aí. Tá? Foi? Posso ir para mais uma questão, gente? Alguma dúvida aqui? Posso? Vou para mais uma. Aqui, ó. Múltipla escolha agora. Vai lá. Seria importante mostrar na questão, então, de onde veio a reação. Calma aí, Ana. Rapidinho. Calma aí, Ana. Rapidinho. Tá falando aqui, né, dessa questão que a gente acabou. Não precisa mostrar a reação. Por que não? Ele, olha o comando. Nomeie. Ele só quer de você ácido etanóico, pentão, mol. No máximo, você pode colocar lá. Os reagentes são ácido etanóico, pentão, mol. Não precisa fazer isso aqui. Isso aqui eu faço. Toda aula que eu dou, né, antes, eu resolvo a questão para que eu lembre os gatilhos que eu precisei para chegar naquele exercício, para poder direcionar vocês de forma melhor, tá bom? De forma melhor, enfim. Outra dúvida é que quando terminar em eto e ito. Tipo, isso aí é sal. Isso aí é função inorgânica. Tipo, cloreto, clorito. Tipo isso. Isso é função inorgânica. Cloreto. Deixa eu botar na questão lá que a gente tava. Eita, que eu pulei questão aqui, pulei questão. Oh, meu Deus. Tá nessa aqui. Isso aí é na inorgânica. Cuidado para não confundir. Essa, ainda tem essa belezinha, né? Sai confundindo todo mundo. Vou dar um minutinho para finalizarem essa aí, hein? É que quando pede para montar algo e ele dá o nome, sinto dificuldade. Posso te falar o que você vai fazer? Primeiro, Ana, analisa se você está sabendo o conteúdo. Porque é isso, nomenclatura você tem que decorar aquele negócio. Tem que decorar, não tem outra forma disso. E aí, cai dentro de exercício, mas é muito exercício. Orgânica, nomenclatura orgânica, reconhecimento de função, exercício, 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 exercício. Ah, cansei, faz mais um exercício.
não tem assim um caminho fácil. Não adianta, tem gente, por exemplo, que chega, faz uma tabela linda e maravilhosa de como que é a nomenclatura de hidrocarboneto, como é que é a nomenclatura de cetona e tal, tal, tal. Se não fizer exercício, vai chegar na hora da prova e tu vai ficar assim, eita, o que é isso aqui? Tu não vai conseguir. Tem que colocar em prática a decoreba da orgânica, a verdade é essa. Isso aí vale para tudo na orgânica, para tudo. De funções, a isomeria, reações, para tudo. Tá? Bora fazer essa questão aqui? Vem comigo. Quando o elemento químico alumínio, número atômico 13, se combina quimicamente com o elemento enxofre, número atômico 16, ele quer saber a fórmula e o tipo de ligação. Aqui, você tem duas formas de fazer. Caminho curto, é para quem já está um pouquinho também ali calibrado, um cadinho mais no conteúdo. Alumínio tem inox fixo, mais 3. Enxofre está na família do oxigênio, menos 2. E aí, metal e ametal, isso aqui é ligação iônica. Você pode aplicar aquele macetezinho de descer invertido. Então, você tem um Al2S3. Tá? Primeiro momento aqui. Tiana, não lembro de inox, não cheguei em inox. Aí você vai fazer o caminho longo, que é distribuição eletrônica. Ver alumínio é um metal, então ele dá elétron. Enxofre, distribuição eletrônica, é um ametal, ele tem a tendência a receber elétron. Lembrar que isso tudo, quanto que eu dou, quanto que eu recebo? Eu quero chegar no octeto. Eu quero ter 8 elétrons na última camada, tá? Esse é o caminho longo. Filhão, você vai fazer discursiva? Você pode fazer o caminho longo hoje. Lá no dia, você vai fazer o caminho do NOx. Você tem hora para terminar essa prova. E a maioria aqui no duvido, que é medicina. Você ainda tem uma prova de biologia para escrever a beça. Ainda tem uma redação. Ou então é a galera da engenharia, ainda tem uma prova de matemática para fazer, ou de física, não lembro qual é a específica. Mas eu acho que é matemática. Viu? É matemática, tá? Então analisa isso. Porque, prof, e se fosse o ferro? Porque o ferro pode ser mais 2, mas aí uma questão dessa aqui não vai cair com quem tem inox variando, não. Tá? Não vai cair. Ou ele vai falar combinação do íon ferro 2+, combinação do íon ferro 3+. Quando é inox variando, ele tem que te dar uma dica a mais. Ou na nomenclatura, ou te indicando o íon que ele está querendo trabalhar. Tá? Também não é assim negócio de adivinha, não. Prof, teria como explicar sobre qual situação pedir ligação pi apenas entre carbonos, ao invés do... Aí seria um comando mesmo dele, Graciela. Seria ele chegar, né, na questão aqui, ó, cadê a questão que a gente fez sobre isso? E ele falar aqui, ó, indique o número de ligações pis presente entre carbonos. É o comando do enunciado. Aqui nesse caso, ele quer de tudo. Como é que eu sei que ele quer de tudo? Porque ele quer o número de ligações pis presente na creolina. E aí ele me deu o nome desse composto. Então, é nele todo. É o comando, não é você também que tem que adivinhar, não. Isso acontece muito na discursiva, gente. Às vezes a gente acha que a gente tem que adivinhar o que ele quer. Eu posso estar falando aqui um negócio que de repente vocês vão achar louco, mas eu juro para vocês, está tudo no enunciado. Às vezes, por nervosismo e segurança, a gente não vê, mas está tudo lá. Tudo que ele quer está lá e muito bem explicado. Quando não está muito bem explicado, esse vestibular acontece e aí depois vem alguém lá anulando essa questão aí. Aqui, qual foi a questão que a gente fez? Perdidinha. Ih, gente. Cadê a questão que a gente fez? Ah, tá, do alumínio. Foi? Posso ir para outra questão?
Vou colocar uma discursivazinha aqui. Teoricamente fácil. Vou continuar pegando no pé de vocês. Aqui, ó, vamos de equilíbrio químico. Equilíbrio químico. Gente, não estou fazendo a lista na ordem. Às vezes na mentoria eu faço na ordem, às vezes eu faço de trás para frente, às vezes eu faço assim, pipocando. Depende muito da lua, da posição do sol no meu signo. Sei lá do que depende. Mas é isso, tá? Prof, uma dúvida. Quando termina com ato ou ila, é éster. Quando termina com ato ou ila, não. Quando termina com ato e o ila. Tipo, metanoato de etila é éster. Sacou? Então não tem diferença entre os dois no final. Isso vai ter que ter os dois. Tem que ter os dois. Não pode ser tipo só etanoato, nem só metila. São os dois. Etanoato de metila. Sacou? Fez sentido? Vê se fez sentido aí o que eu... Entendeu? Beleza. Vou pausar aqui, de nada. Vou pausar aqui, vai lá, façam essa aí. Ó, a discursiva é o seguinte. Você na UERJ tem duas provas chamadas de exame de qualificação. Você tem o primeiro exame de qualificação, que é no meio do ano. Você tem o segundo exame de qualificação, que é normalmente em setembro. Nesses exames de qualificação, você pode tirar conceito A, B, C, D e E. O E, tchau, eliminou, tá? E aí, o D, você leva 5 pontos para a segunda fase, o C, 10 pontos, o B, 15 pontos para a segunda fase, e o A, você leva 20 pontos para a segunda fase. Nesse exame de qualificação, você tem 60 questões, se eu não me engano, com todas as disciplinas, não tem redação. Na segunda fase, que acontece normalmente no primeiro domingo de dezembro, você tem duas provas da sua específica. Por exemplo, medicina, você tem prova de química, prova de biologia e uma redação. A redação é para todo mundo, independente do curso, tá? Para medicina, quanto tem que acertar nessas 60? É bom você tirar o conceito A. Conceito A é 43 questões para cima, tá bom? Curso concorrido, não só medicina. Curso concorrido, o conceito A é o ideal, porque é o conceito que você leva mais pontos para sua segunda fase. Tá bem? Vamos fazer essa questão, gente? Posso? Vamos lá. Equilíbrio químico. E isso aqui é um tema queridinho da UERJ e do amigo de vocês, Enem, também, tá? Enem também gosta desse negócio aqui. Vamos lá. Compostos de nitrogênio são empregados como matéria-prima na fabricação de fertilizantes. Dois desses compostos são amônia e o hidróxido de amônio, entre os quais se estabelece o equilíbrio químico em meio aquoso representado pela equação química abaixo. Me deu a equação química. O que ele quer de mim? Nomeie a atração intermolecular da amônia com a água e também o produto formado nessa reação. Nome do produto. Depois, deixa eu mudar de cor. Explique o que ocorrerá com o equilíbrio químico se a concentração de amônia e água for aumentada. Alguém me perguntou aqui se tem, eu me esqueci quem foi, se tem que dissertar ou se pode só pontuar. Ó, isso aqui é dissertar. Tu vai gastar português aqui, gastar um vocabulário. Isso aqui é pontuar. Nomeie. Entendeu? O comando da questão vai te dar essa resposta. E aí, vamos lá. Nomeia a interação intermolecular. Gente, atração intermolecular é entre moléculas. A gente conhece três. Dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Juliana trouxe agora uma parada? Sim, sim.
A resposta está no enunciado. Tem a questão aqui que a resposta está no enunciado, tá? E aí ele quer a interação entre a amônia e a água. Ligação de hidrogênio total, tá? Essa é a interação que está rolando aqui entre essa galera. É um HFON, por isso ligação de hidrogênio. E aqui ele quer o nome do produto. Gente, ele me deu o nome do produto no enunciado, como o Ju disse aqui. Hidróxido de amônio, tá? Ele me deu. Atenção aí. E aí agora ele vem para mim e fala o seguinte: até aqui foi nomear a interação, ligação de hidrogênio e o nome do produto, hidróxido de amônio. E agora vem o conteúdo de equilíbrio químico, mais precisamente deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, tá? Explique o que ocorrerá com o equilíbrio químico se a concentração de amônio e de água for aumentada. Então, eu tenho essas concentrações aqui aumentando. Gente, se está aumentando no reagente, desloca no sentido de formação de produto, no sentido direto da minha reação, tá? E aí, como que você pode responder isso lá no dia? Tendo aumento da concentração de amônia e água, o equilíbrio se desloca no sentido direto ou no sentido de formação do hidróxido de amônio, ou no sentido de formação do produto, e por aí vai. Tá? Ó, coloquei aqui. Bonitinho, uma justificativazinha. Mas não é um padrão de resposta. É nessa vibe. Fala para mim, teve dificuldade aqui? Acho que essa foi a primeira questão de físico-química que a gente fez, né? Da área de físico-química. A gente estava um pouco inorgânica geral e orgânica. Acho que a gente fez físico-química só agora. Como é que foi? Lembravam de deslocamento de equilíbrio? Nunca ouvi falar? Como é que funciona isso aí? Falem comigo. Não lembro bem. Então, o que acontece com físico-química? Físico-química é um conteúdo que a gente vê só depois de trabalhar toda a inorgânica e toda a química geral. Não tem como você analisar essa questão aqui se você não sabe, por exemplo, nomenclatura, ou se ele não te desse a reação, coisas desse tipo. Tá? A FISC realmente é um conteúdo que você tem que trabalhar quando tiver o geral e inorgânica já ali em dia. E vale a pena estudar, hein? Não é só para o UERJ, o Enem gosta desse conteúdo. Equilíbrio, eu acho, um dos conteúdos mais. E a UERJ gosta de, como eu falei, a UERJ gosta disso. E aqui ela cobrou deslocamento de equilíbrio, mas ela cobra Ka, Kb, KPS. Ela gosta de KPS aberta, produto de solubilidade. Ela gosta. Para o exame de qualificação de agora, o que acha que devo priorizar? Cada calma lágrima, exatamente, Ana. Gente, se fosse para eu dar um top 5 para o exame de qualificação, estequiometria, isomeria, equilíbrio, colocaria equilíbrio, soluções e funções. Gente, assim, não tem. É isso. Porque eu não gosto muito de fazer esse top 5, por quê? Quando eu boto isomeria, você entende que tem todas as. Dentro de isomeria, eu estou falando também para você estudar todas as funções orgânicas, nomenclaturas e reconhecimento? Tem isso, entendeu? Isomeria cai muito. Ano passado não caiu. Todo mundo estudou muito e não caiu. Soluções é o capeta.
UERJ brinca um pouquinho de soluções. Ela gosta. Ela gosta. Ela gosta de relacionar concentração com pH. Ela gosta de trabalhar soluções legalzinho ali. Para discursiva, você acha que esses assuntos também são os mais importantes? Ana, eu não vou mentir para você e não vou ser aqui passar pano, não. Todos os assuntos são importantes para discursiva para o vestibulando de medicina. Quem aqui já fez o ERJ sabe que eu não estou mentindo. Não tem conteúdo que você pode deixar passar, assim, para discursiva. Não é nem porque pode cair tudo, não, é porque cai tudo mesmo. Cai tudo. Porque é isso, ó, olha só. Uma questão aqui, que todas as questões que a gente fez, essa daqui, aquela que era, ó, essa daqui, vou apagar aqui só para te dar esse exemplo. Ó, cobrou da gente nomenclatura orgânica, nomenclatura inorgânica e reação orgânica, numa questão só. Entendeu? Essa é a característica da discursiva da UERJ. Ela te cobra vários conteúdos numa só. Essa que a gente acabou de fazer foi a mesma coisa. Ele te cobrou interação interatômica, nomenclatura inorgânica e deslocamento de equilíbrio. Conteúdos que nem estão juntos ali no livro de química. Mas aí, dentro do contexto da questão, ela consegue englobar tudo, tá bom? Realmente não tem assim, tem tipo, vou estudar muito dessa aqui, que essa aqui, todas. Vamos fazer mais uma? Deixa eu catar aqui mais uma para vocês. Gente, não vai dar tempo, já estou vendo isso aqui, de fazer tudo. Mas eu vou liberar a lista para vocês, certamente. Vocês vão surtar se eu soltar eletroquímica aqui? Vou soltar. Se surtar, pode surtar. Não é proibido surtar, não. Faz parte do processo. Vai lá. Deixa eu ver aqui a pergunta de Eduardo. Professor, essa turma de abril vai ser pegada já para veterano ou pegando desde o início? Não, gente, qualquer mentoria é com essa pegada que eu estou nessa aula aqui. Não vai ter a mentoria, eu não dou aula, por exemplo, assim, hoje a gente vai ter aula da evolução dos modelos atômicos. Não. A gente pode estudar modelos atômicos, mas dentro de questão. A mentoria UERJ é desse estilo que essa aula aqui está acontecendo. Tá bom? Eu vou de, sei lá, de uma questão brabíssima de eletroquímica, de KPS, reação de oxidação de alceno, a tabela periódica. Nessa turma de abril, poderá tirar dúvida na aula? Sim, todas as minhas mentorias, todas as turmas, a gente tem um grupo só daquela turma para tirar dúvida ao momento, a todo tempo. As aulas são gravadas, eu vou disponibilizar a gravação da aula, disponibilizo o material que eu utilizei na aula, material, de repente, que vocês me pedem. Por exemplo, durante essa aula, essa foi a aula 1 da minha mentoria da turma de quinta-feira. Surgiu demanda de material de inox, material de nomenclatura orgânica, e aí depois eu vou liberando. Tá bom, Yasmin? Tudo eu libero para vocês e dúvida a todo momento, além do simulado, né? Com correção comentada, que tem também pelo menos um por mês que eu faço isso com vocês, e é por isso que eu trabalho com turma reduzida, porque é isso, é trabalhoso. Não é um trabalho assim, você não passa despercebido. Aqui nessa aula, vocês já não estão passando despercebido?
Imagina numa turma com menos de 10 pessoas. Voltei aqui rapidinho. Gente, se vocês estão, por exemplo, Tiana, quero fazer o ERG, mas assim, ainda me falta muito conteúdo para conseguir acompanhar a turma da mentoria, por exemplo. Tem um material meu que é a turma de Química, que tem lá todas as aulas que eu dei de conteúdo de Química no ano passado, gravei tudo e disponibilizei esse ano para poder. Quem quer conteúdo, né? Tem tudo lá. Depois vocês podem me procurar. E eu também vou passar essas informações no Telegram para vocês, mas podem me procurar, podem me perguntar, podem tudo. Juba tá com dúvida na DDP. Mas tu arriscou acertando, Juliana. Tá certíssima. Vamos fazer? Vamos fazer, porque são 10 para as 9, né? É por isso, inclusive, que a aula da mentoria dura 2 horas, porque não tem como uma aula dessa ser de 1 hora só. Prof, o ferro tá neutro, porque aí o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele não tivesse neutro, ele teria que dar mais algum dado. Não entendi sua pergunta. Como assim o ferro está neutro? Neutro, você quer dizer se ele está sem carga? Seria isso? Com quantidade de carga igual a zero? E aí já te adianto que nesse caso ele não está. Porque, ó, ferro 2+, ó, vamos começar essa questão, que aí eu já vou trabalhando isso com vocês. Ó, ferro 2+, deixa eu traduzir isso aqui. Esse 2+ significa que ele perdeu 2 elétrons. O ferro, número atômico dele é 26. Número atômico é igual ao número de próton. O número de próton nunca vai mudar por conta dessa carguinha aqui, não. Que é o seu núcleo. Íon altera a quantidade de elétrons. Isso aí que Juliana trouxe. E aí você pode tirar elétron ou ganhar elétron. Tá? Assim como o ferro 3+. Isso aqui indica que ele perdeu 3 elétrons. Mas o número de próton é o mesmo. Tanto no ferro 3+, quanto no ferro 2+, inclusive, 26. Consegui tirar sua dúvida? Foi quem que teve essa dúvida? Ana com 2 N's. Consegui tirar sua dúvida? Foi isso que você me perguntou? Fala aí comigo. Eu entendi isso da sua pergunta, mas eu também não sei se foi isso que você me perguntou. Sacou? Eu confundi. Eletricamente neutro, sim. Não, mas tá tranquilo. Vamos lá, para a questão agora. No processo de transporte de gases pelo sangue, o íon ferro 2+ é oxidado a 3+, a ferro 3+, por ação do oxigênio molecular. Essa oxirredução ocorre em meio ácido e as semi-reações padrão de redução são as seguintes. E aí ele me deu as 2 semi-reduções. Sim, Ana, vou voltar nisso aí, tá? E aí, agora as perguntas são: primeiro, apresente a reação global da oxirredução. Determine sua diferença de potencial em volts, DDP. Indique o número de prótons presente no íon ferro 2+. E, tem nem mais cor para usar. Classifique a molécula O2 como polar ou apolar. Primeira coisa, vamos aqui na minha reação global. O que eu tenho que analisar? Ele me deu as semi-reações de redução. Como é que eu sei quem vai reduzir, quem vai oxidar? Eu vou analisar isso em cima do potencial.
esse cara aqui tem o maior potencial de redução. Se ele tem o maior potencial de redução, quando eu estou comparando uma reação com a outra, ele reduz e o fofo aqui de baixo oxida, tá? Uma vez que ele me deu as reações de redução, quem está oxidando, ó, vai ter que inverter a reação para chegar na global, tá? Eu tenho, então, meio, vou escrever aqui a reação. O que está reduzindo mantém a reação, cismei com redação. O que está reduzindo mantém a reação. O que vai oxidar, você vai inverter. Ó, ferro 2+, oxida para ferro 3+. Tiana, beleza. Consegui ver através do potencial. Mas vou te dar outra visão aqui, ó. Ele te fala que o ferro 2+ é oxidado. Ele te deu isso na questão. Então, não vou aceitar você me falando que não sabia analisar isso aqui. Ele te deu na questão que ia oxidar. Tá? E aí, agora, o que é global? Somar essa galera toda. E o que eu preciso fazer nisso? Igualar a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons que eu tenho aqui tem que ser a quantidade que eu tenho aqui. Ela não está igual nesse momento. Então, como é que eu vou fazer para igualar? Eu vou multiplicar essa reação aqui de baixo por 2, porque aí eu fico com 2 elétrons. Sendo assim, eu consigo cortar esses elétrons. E aí, uma vez que eu corto esses elétrons, eu chego na minha global. Meio de O2, 2H+. E aí é isso mesmo, ó, soma geral. Soma geral aí. O sinal da DDP do ferro não inverte? Inverte. Sim. Fica negativa. Mas eu nem trabalhei DDP aqui ainda, nem botei, nem trouxe as DDPs. Mas vai inverter sim. Tá? Isso aí vai depender também da fórmula da DDP que você vai usar. No final é a mesma fórmula, mas eu, por exemplo, uso catodo menos anodo. E aí eu acabo não precisando. Beleza, Ju? E aí eu acabo não precisando trocar o sinal, tá? Você vai ver aqui. Calma, por que ficou 2F? Porque eu multipliquei a reação por 2, Ana, com 2 N's. Por que eu multipliquei a reação por 2? Porque eu preciso ter 2 elétrons aqui, para poder cortar com os elétrons aqui da minha primeira reação. Então, eu inverti e multipliquei, tá bom? E aí eu tenho que multiplicar todo mundo, eu não posso só multiplicar o elétron, eu multiplico a reação toda. Tá? E aí cheguei na minha global. Minha global é isso aí. Agora, DDP. DDP, eu faço potencial do catodo menos potencial do anodo. Quem é o catodo? É quem reduz. Quem reduz? 0,82 volts. Menos anodo, que é quem oxida. 0,77 volts. E aí eu chego na minha DDP. Esse D e esse P estão tudo igual, né? 0,05 volts. Brenda perguntou: poderia dividir a reação de cima ao invés de multiplicar de... Poderia, mas pô, tu vai dividir meio? Olha só se não é muito mais... Poderia. Mas é mais fácil multiplicar de baixo. Entendeu, Brenda? Tipo assim, não é que tá errado, mas para que você quer complicar a sua vida? É um pouco isso, tá?
Não entendi por que nessa conta de DDP você considerou o 007 como negativo. Não, não considerei como negativo. É a fórmula. Catodo menos anodo. Não é que eu considerei. Ah, tá, não considerei. Porque eu estou pegando o potencial do catodo e o potencial do anodo. Se você fizer com aquela fórmula em que você tem oxidação mais redução, DDP, o potencial da oxidação mais potencial da redução, aí você considera os sinais. Tá bom? É porque eu entendi sua confusão, mas tem a ver também com o uso da fórmula. No caso, sempre consideramos o menor como o anodo? Não, o anodo é quem oxida. Não vai na questão do valor, não. Anodo é quem oxida, tá, Júlia? Pega esse conceito aqui, tá bem? Então, ó, fizemos a global, fizemos a DDP. E aí agora ele quer número de prótons do ferro 2+. Vamos fornecer isso aí para ele. Deixa eu botar aqui mais uma folha para a gente escrever. Ferro 2+, número atômico é 26. Isso aqui foi uma pegadinha, hein? Número de próton é 26, gente. Porque número atômico é igual ao número de próton. E aí, respondendo, não lembro quem falou lá em cima. Se ele fosse eletricamente neutro, o ferro puro, sem ser íon, sim, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Tá bom? Prof, eletroquímica, quando multiplica o potencial, aí multiplica toda a equação. Tu não vai multiplicar potencial. Tu está confundindo com termoquímica. Termoquímica é quilojoule por mol. Sim, sim, essa confusão não é só você que faz, vários fazem. Porque a gente tem essa coisa da equação global. Lá na estequiometria, ela aparece em reação consecutiva. Ela aparece aqui na eletroquímica e ela aparece na lei de Hess na termoquímica. Tá? Então, essa coisa aí, essa confusão acontece. E aí, agora, só respondendo, voltando na pergunta lá do Eduardo, eu acho, Eduardo Cardoso, isso mesmo, sobre a questão de se o conteúdo vai do zero. É isso, numa questão só, viu como a gente trabalha muito conteúdo tudo ao mesmo tempo? Por isso que é isso, a mentoria UERJ é um pouco isso. Eu acho que essa realmente foi a melhor forma de eu explicar para vocês, porque eu tinha muita pergunta no direct, o que é mentoria UERJ? É essa loucurinha aqui mesmo. Então, o número de prótons permanece 26. Sim, Júlia, próton está no núcleo do seu átomo. Cara, chegar no núcleo do átomo é um bagulho muito que não vai rolar. Rola mexer nos elétrons, na eletrosfera. Tira elétron, coloca elétron. Que aí é quando você tem seus íons. Mas chegar no próton, filhão, isso aí não vai rolar, não. Chegar no próton é mudar a identidade do átomo. Tu muda o átomo. E aí esse conteúdo já se chama radioatividade, que a UERJ cobra também na discursiva. E até o ano passado cobrou na objetiva. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Foi aqui do ferro. E qual é a outra pergunta? Classifique a molécula do O2 como polar ou apolar. 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 Não pediu para eu justificar, não pediu para eu explicar, não pediu nada. Apolar. Tá? Prof, mas ali no ferro você multiplicou a equação toda por 2, mas o potencial não. Isso, potencial não, porque o potencial ele não tá por mol, sabe? Lá na termoquímica, às vezes vem assim, 55 quilojoules por mol. Então, se eu tiver 2 mols, eu multiplico. Entendeu? Aqui eu não faço isso, tá? Gente, vou botar aqui, ó, a resposta comentada bonitinha.
Tem aqui a explicação de quem reduz, quem oxida. Aí eu expliquei que tem que inverter a fofa. Aí eu expliquei que multipliquei por 2, cheguei na global. Aí depois fiz aqui cálculo de DDP, fiz aqui a questão do ferro, fiz aqui o O2 molécula apolar. Tudo bem? Gente, olha só, eu vou liberar essa lista para vocês completa. Não fizemos todas as questões, porque normalmente eu coloco umas 15 questões nas listas da mentoria, tá? E aí, como é que funciona na mentoria, de fato, ali semanal? Na semana seguinte, no grupo do WhatsApp, os alunos chegam para mim assim, Tiana, preciso que faça aquela questão, porque assim, eu não entendi nada. E aí a gente vai lá e faz na aula seguinte, antes de iniciar uma nova lista. Sempre que precisar voltar em alguma questão, trouxer questão de fora, tem como resolver na aula para mim? Sim, tem como. Tá bom? Qual a duração da mentoria semanal? A duração que da aula? 2 horas de aula. Ou você quer a duração durante o ano? Essa turma que tem uma única vaga da aula são 2 horas de aula. Não tem como fazer isso em 1 hora, né? E aí eu não vou mentir para você, não. Lá para o final do ano, para perto da prova, às vezes passa de 2 horas. Tá? Beijo, Ju! Depois pega o material, hein? Vou botar lá no Telegram. Faz mais lives abertas, ajuda demais. Te conheci esses dias e amei essa didática. Não, vai ter, gente, vai ter. Vai ter. E vocês gostaram dessa pegada aqui? Tipo, aula com exercício, né? Eu acho que essa é uma forma da gente. Sim, Ana, vai ficar gravada e eu vou jogar no YouTube, tá bom? Quando eu jogar, fica acompanhando sempre meu Telegram e meu Instagram. As fofocas sempre acontecem por lá. No Instagram, muito mais, que às vezes eu esqueço um pouquinho que o Telegram existe. Deixa eu ver. Sim, aulas com exercício, né? Beleza. Então, vai ter sim. Só não consigo definir aqui um dia para vocês, já para ser para o mês que vem, em abril, mas vou fazer então uma vez no mês um aulão aberto, mentoria UERJ, tá bom? Estou firmando esse compromisso aqui com vocês. E é isso. Não vou mentir, vou avisando mês a mês. Não tem como garantir que vai ter todo mês, porque, como eu falei, virei mãe e o bagulho é doido. É sobre isso, tá? Tem mês que é isso. Eu lido com imprevistos. Mas eu vou. Em abril vai ter, já defini que abril vai ter. E aí eu vou soltar no Instagram a data que eu vou analisar ali na minha agenda bonitinha, tá bom? Sim, vai dando certo. Ó, vamos lá. Aí, primeiramente, é isso. Vou abrir vagas para a mentoria UERJ. A próxima turma vai ser uma turma de terça-feira, 19 horas e 15 minutos, que foi esse horário da nossa aula de hoje. Por isso que eu ainda não sei quando é que vai ser a aula de abril, porque no mês de abril vai ser um outro dia. Não vai ser mais na terça, nesse horário, porque já vai estar acontecendo a mentoria UERJ, turma Carolina Maria de Jesus, porque a primeira turma foi Conceição e Evaristo, que eu trabalho com essas mulheres maravilhosas dando nome nas minhas turmas. E aí, só para vocês terem uma noção, o material que é a mentoria UERJ. Vocês recebem, né, esse material que eu usei. O gabarito vai comentadinho assim, ó, bonitinho digitado. Mas além disso, vocês recebem o gabarito assim, escrito por mim, porque como eu falei, toda a mentoria antes da aula eu faço a lista para poder gatilhar em mim todo o conteúdo que eu precisei para chegar nas respostas. Porque dessa forma eu vou conseguir mentorar você e direcionar para onde você tem uma lacuna no seu conteúdo. Vocês perceberam isso aqui durante a aula, tá? Então, vocês, além de receber comentado por mim escrito, recebe também digitadinho, bonitinho. E aí, uma vez, só para explicar a mentoria, né? Isso que a gente acabou de fazer. É revisar de forma ativa o conteúdo
do edital, tá bom? Na mentoria, geralmente, dá para resolver as 15 questões? Não, nenhuma aula ainda eu consegui resolver 15 questões. Eu tô na lista 2 da mentoria com a turma de quinta-feira. Nessa quinta agora, a gente vai finalizar a lista 2 e iniciar a lista 3. Mas você, de qualquer forma, vai receber a lista. Entendeu? Mesmo se eu não finalizar. Por quê? Porque aí eu quero que você tente e aí você chega para mim, ó. Por exemplo, muitas pessoas aqui provavelmente vieram pela Bianca, que é minha aluna. Bianca já falou para mim assim, Tiana, não consegui fazer a partir de tais questões. Então a gente vai resolver na aula ao vivo as questões que ela não conseguiu fazer. Entendeu? Vai funcionar desse jeito. E aí são aulas direcionadas para quem vai fazer a discursiva de química. Ah, Tiana, mas eu quero direito e eu vou fazer química só no exame de qualificação. Não, a mentoria UERJ, ela não é para você. Por quê? Porque vocês viram que o conteúdo é insano. Isso aqui não é exame de qualificação. Isso aqui vai te ajudar no exame de qualificação, com certeza, mas tá assim, tá muito acima do nível do exame de qualificação. Você veio pela Bibi? É isso. Bianca tá comigo desde antes da pandemia ou da pandemia. Primeira vez que ela gabaritou o ERJ foi comigo, gabaritou Enem comigo. Bibi ela é fora da curva, né? É complicadinha aquela menina. Ela é complicadinha. Vamos. Até quando posso entrar nessa turma da mentoria? Então, Duda, te amo a minha Duda, viu? Lembrei. Beijo, Júlia. Pode deixar que as aulas vão continuar. Acompanha lá no Instagram. Você pode entrar até ter vaga. Entendeu? Eu não tranco a turma, mas você pode entrar até ter vaga. Não tem uma data limite, não. Porque como não é uma aula conteudista, você pode entrar até com a turma já tendo iniciado, que não vai te afetar, porque não é conteúdo, tá? E aí, aquilo que eu falei com vocês já, ó, turma reduzida, porque eu gosto de desenvolver um trabalho direcionado, e tem toda essa questão da exclusividade. Por exemplo, galera me pede, já na primeira aula, quero reação de polímero. Vou incluir nas listas seguintes, tá bem? Temos, além disso, quem é da minha mentoria semanal? Beijo, Peterson, boa noite. Quem é da minha mentoria semanal, a gente tem ao longo do ano, no mínimo 5 encontros. Só eu e você e eu. Tá? Que é aquele encontro que você pode chorar, você pode querer desistir da vida, eu vou lá e vou te incentivar. A gente vai falar dos seus simulados, a gente vai falar do que você quiser. É um encontro bate-papo para a gente debater suas coisas. Se puder, faz umas questões de soluções. Então, não, na próxima live, pode deixar que eu vou direcionar isso aí. Vou botar caixinha de pergunta lá no Instagram também, para saber quais conteúdos vocês querem. E, claro, tem simulado, né, gente? Não tem como não ter simulado com correção comentada. Você recebe um simulado, você faz esse simulado e eu vou te dar a correção comentada dele. Tendo dúvidas, me chama no direct, me chama no WhatsApp, me chama no Telegram, mas eu indico o direct, que eu respondo mais rápido, para a mentoria UERJ. E é isso, galera. Vagas abertas, quem quiser chegar, chega junto, que é sobre isso a mentoria UERJ, tá bom? A aula de hoje foi incrível, vocês foram incríveis, porque a aula de estudo ativo sem o aluno acompanhando, a parada não funciona legal, né? Perceberam que essas aulas são importantes você estar ali ao vivo. Ver gravação, às vezes, pode te... Não é o ideal. O ideal é o ao vivo, tá? Espero que vocês tenham conseguido pegar, né, essas dicas, essas estratégias de prova, né? Entender que o vestibular é uma jornada. Ela não é senta e estuda somente. É mais além, né? O negócio ali é um pouquinho mais além, tá bom? E é isso. Em abril teremos uma aula. Eu vou liberar no Instagram assim que tiver essa data.
Convido a vocês a conhecerem mais da mentoria, principalmente quem quer participar das aulas semanais. Pode me chamar, Yasmin, fica à vontade, tá? Foi um prazer estar com vocês hoje. Não deixe de seguir, compartilhar e me ajudar aí nesse negócio de engajamento e aquelas coisas todas, acompanhar perfil, aquilo que vocês já sabem que a blogueira precisa, no caso eu. E é isso, estou com vocês até essa aprovação chegar. Firme e forte, tá bom? Gente, beijos, muito boa noite. Vou interromper aqui agora essa gravação.